Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós que recorremos a São vós. José, nosso Pai protetor, Rogai por nós. Pai do Filho e do Espírito Santo. Então, como nós vimos na outra vez, a liturgia é essa efetivação, o realizar a salvação na nossa vida dentro da história humana, não é? E ela, o centro da vida litúrgica, lembrar que a liturgia das horas é liturgia, o ritual de bênçãos é liturgia, mas o centro da vida litúrgica são os sacramentos. E dentro dos sacramentos, o centro é a Eucaristia. Tá? Então aí, no 1210 aí, os 7 sacramentos atingem todas as etapas e todos os momentos importantes da vida do cristão. Dão a vida de fé do cristão, origem, crescimento, cura e missão. Então, aquilo que nós ouvimos de São Leão Magno, quem fez o ofício das leituras ontem, aquilo que era visível no Verbo encarnado, passou para a visibilidade dos sacramentos. Aquilo que era essencialmente salvação no Verbo encarnado, passa aí para os sacramentos. E então, primeiramente aí os 3 sacramentos de iniciação cristã. Por que é iniciação cristã? Porque para ser católico, ser batizado é crisma e eucaristia. É o essencial de tornar a pessoa verdadeiramente cristã. Os 2 sacramentos de cura, cura da alma, a confissão, a penitência, cura do corpo, a unção dos enfermos, e a missão, os 2 sacramentos de serviço, a ordem e o matrimônio. Um é serviço a um e o outro é serviço a muitos. Tá? Por isso que no final de 211, o centro aí, ocupado lugar único, o sacramento dos sacramentos, que é a Eucaristia. Todos os demais sacramentos estão ordenados a este como seu fim. Tá? Então vamos lá, sacramento de ação cristã. Então, sacramento de ação cristã, batismo, confirmação e Eucaristia. Porque eles são aí, como é dito aí, o fundamento da vida cristã. 1213, o santo batismo é o fundamento de toda a vida cristã. E porta da vida do Espírito. Vita spiritualis janua, janela. Pelo batismo, somos libertados do pecado, regenerados como filhos de Deus. Tornando-nos membros de Cristo, somos incorporados à igreja e feitos participantes de sua missão. Então, essa conjunção aditiva aí ela é muito importante. Alguns frisam o perdão dos pecados, outros frisam a filiação divina. É as duas coisas. Então, o batismo é perdão pleno dos pecados, seja o pecado original, seja pecados atuais, se obviamente a pessoa é adulta, e filiação divina. Obviamente a gente poderia inverter. Deus nos tornando filhos de Deus, filhos dele no Filho, ele nos torna totalmente limpos de todo e qualquer pecado. Tá? Então as duas coisas devem estar na nossa mente quando a gente fala de batismo.
Lembrar que o batismo é o início de toda a vocação também, né? Somos chamados à vida e pelo batismo é a base de toda a vocação, seja a vocação matrimonial, seja a vocação sacerdotal, seja a vocação da vida religiosa, como a gente vê nas formações, tá? O batismo é a base de toda e qualquer doação do cristão ao outro, tá? Batismo. Aí no 214, batisem, em grego, significa mergulhar, emergir, mergulho na água, simboliza o sepultamento do catecúmeno na morte de Cristo, para que ele ressuscite como uma nova criatura. Lá na Catedral de Colares, o Dom Carlos, na catedral, ele fez isso, porque lá é batismo por imersão, e ressuscitando aquilo que antigamente se fazia, né? 7 pecados capitais e 7 degraus para subir, os 7 dons do Espírito Santo. Então é morrer para o homem velho, 3 vezes mergulhar, para simbolizar os 3 dias da morte de Cristo, os 3 dias da ressurreição, a imersão na Trindade e tudo mais. Símbolo é sempre morte e vida, né? É sempre morte e vida. Do mesmo modo que a água nos dá a vida, mas também a água pode nos dar a morte. E isso é sentido por qualquer ser humano em qualquer época. Sem água se morre, muita água se morre. Tá? Mas sem água não se vive. Então, esse é um simbolismo da água, em que se morre para tornar a vida. Tá? 1218, desde a origem do mundo, a água é essa criatura humilde e admirável fonte de vida e de fecundidade. Tá? 1219, o primeiro exemplo, a Arca de Noé. Então vamos lá no simbolismo da Arca de Noé. Como vai dizer a primeira carta de Pedro, 8 pessoas entraram na arca. Noé e sua esposa, 3 filhos e 3 esposas. Simbolizando o quê? 8, a nova criação, que é o 1 depois do 7. Então é o recomeço. Então é esse recomeço que passa pela água, a purificação do pecado, tá? Em que o sinal da nova vida é dado por uma pomba com um galho de oliveira no bico. É o símbolo maior da unção, tá? Da presença aí do Espírito. Tudo aí é símbolo, depois vai ser trabalhado como símbolos batismais, né? Quando a gente benze a água batismal, a gente lembra da Arca de Noé exatamente por isso, certo? Mas o símbolo maior, 1221, é uma travessia do Mar Vermelho, tá? O que acontece ali? Primeiro, toda a celebração da Páscoa, do Cordeiro imolado, se come o Cordeiro, transpassado, você sai de uma realidade de escravidão, de idolatria. Lembrar que o argumento que Moisés usa para pedir para o faraó para ir 3 dias no deserto era para cultuar a Deus. Cultuar. Por que não no Egito? Porque o Egito é terra de escravidão e terra de idolatria. Tá? Então eles saem de uma realidade de escravidão, passa pela água para entrar 40 anos no deserto e nesses 40 anos receber a lei e adorar verdadeiramente a Deus. 40 enquadramento, mas é uma geração. Por quê? O ser humano, desde o tempo lá, para entrar no exército era com 20 anos. Tradução, era adulto pleno para lutar aos 20 anos. Com 40, 60 anos. É o limite da vida. O 40 é o tempo de uma geração. Não se conta nem criança, nem adolescente, nem os idosos. É a vida adulta, a vida plena. Então, 40 anos no deserto, o quê? É nessa vida plena de um povo para ir adentrar a terra prometida. Pela água se entra no culto verdadeiro a Deus. E pela água do Jordão, atravessando da mesma maneira, porque o Jordão para entrar na terra prometida.
Certo? Quem que entra na terra prometida? Moisés? Não. Quem entra? Da geração, quem entra? Não sabe também. Oi? Josué e Caleb. Tá? Caleb é estrangeiro. Tá? Que aí é o símbolo maior. Depois, lá em Jesus, que vai ser os estrangeiros chamados. Mas tem que lembrar que o nome Josué é Yehoshua, que depois também vai dar Yeshua. Tá? É o Yeshua, é o Yehoshua que faz entrar na terra prometida. Certo? Pela água e pela água. Por isso que no dia da vigília pascal você pode suprimir qualquer leitura, menos essa. Menos essa. Porque ela é a leitura batismal. É isso. Tá? Finalmente, então, a do Mar Vermelho, 1222, é isso que eu acabei de explicar. O batismo de Cristo, 1224. Nosso Senhor submeteu-se voluntariamente ao batismo de São João, destinado aos pecadores para cumprir toda a justiça. É um aniquilamento, esse despojamento de Jesus, que João Batista não queria batizá-lo, mas é mostrar o quê? Ele assume toda a nossa dimensão pecadora, por isso a entrada de Jesus na água não é para ele se purificar, mas para ele, verbo encarnado que entra na água, ele torna a água caminho de salvação e santificação das pessoas. Tá? Esse é o objetivo do batismo de Jesus. 1225 no meio, o sangue e a água, primeira leitura de hoje, que escorreram do lado de Jesus crucificado, são tipos do batismo da Eucaristia, sacramento da vida nova. Desde então é possível nascer da água e do Espírito para entrar no reino. Então é isso daí que hoje na primeira leitura se fala, né? Água, sangue e Espírito. A tríade aí de salvação do ser humano. Tá? 1227, segundo o santo apóstolo Paulo, pelo batismo o crente comunga da morte de Cristo, é sepultado e ressuscita com ele. Essa também é outra leitura da vigília pascal. Mortos com Cristo para ressuscitar com ele. Porque o que é essa morte? O cristão pelo batismo, ele enxerga o mundo como se fosse um morto. Quer dizer o quê? Quem que é a pessoa morta? A pessoa morta é aquela que está na dimensão da vida eterna. Certo? Então, o cristão, pelo batismo, ele enxerga o mundo a partir da visão do eterno. A visão de quem já está morto. Não que ele saiu do mundo. Isso está na 1 Coríntios 7. Estar no mundo, sem ser do mundo, está 1 João 17, mas eu rio, eu sou feliz como se não se alegrasse. Eu compro como se não comprasse. Quer dizer, eu vivo no mundo, mas eu não sou, eu não pertenço, eu não me acorrento. Por isso a espiritualidade que brota do batismo é uma espiritualidade de desapego para se entregar para Deus. Mas não é uma espiritualidade alienante. É uma espiritualidade de vivência no mundo, mas sempre com um olhar de eternidade. Mas sem desprezar também a obra que Deus fez. Mas é colocar as coisas no seu devido lugar. No final do 27, pelo Espírito Santo, o batismo é um banho que purifica, santifica e justifica. O que é esse santifica e justifica? É Deus quem nos torna santos. Nós não somos santos por nós mesmos. É por graça que vós sois salvos. Ou a gente entende isso, vai ficar muito difícil. Como é celebrado o batismo? 1229. Deverá sempre comportar no meio aí
Alguns elementos essenciais: anúncio da palavra, acolhimento do evangelho, acarretamento de uma conversão, profissão de fé, o batismo, que aí é o mergulho, a efusão do Espírito Santo e o acesso à comunhão eucarística. Tá? Depois aqui nós vamos aqui no próximo, aqui vai explicando um item por item. Mas uma coisa importante aí no 233. Confirmação e Eucaristia. Ao passo que no rito romano ela prossegue durante os anos de catequese para terminar mais tarde com a confirmação e a Eucaristia, ápice da iniciação cristã. No Oriente, na Igreja Ortodoxa, por exemplo, a criancinha é batizada, como a gente vê de vez em quando aqueles vídeos no YouTube, que joga a criança, porque para eles batismo sem ser de imersão seria inválido. Então, ele se imerge, a criança já recebe o crisma e é colocada na boca dela uma gota do vinho consagrado. Então, ela já recebe os 3 sacramentos ali. No nosso caso, a primazia tira da unicidade sacramental para primar pela dimensão pastoral de formação das pessoas. Então, se batiza, se dá a catequese, primeiro a Eucaristia, e depois aí o crisma como sacramento da maturidade cristã. Por que na igreja do Ocidente, igual antigamente minha avó, meus tios, já recebiam o crisma bebezinho logo depois que era batizado? Não é assim. Antigamente tinha um costume chamado, até hoje existe em terra de missão, chama desobriga. Já imaginou que no início do século passado, o Brasil acho que tinha 13 dioceses? Brasil inteiro. Tá? Hoje são 200 e poucas. O bispo ia na terra de... Quando? Cada 5 anos. Quando chegava o bispo, era fora de missa, aquilo fazia fila para crismar todo mundo. Missionários iam para o fundo do mundo, iam batizando, crismando, ia fazendo as coisas. Por quê? Como ia chegar? Tá? Então, nos rincões desse país, muitas vezes no passado, como não tinha condição, se privilegiava fazer dessa forma. Entendeu? Agora, hoje não mais. Então, hoje a idade de crisma, 14 anos, CNBB. Tá? Para ser esse sacramento da maturidade cristã. Agora, onde ainda não dá, a gente faz isso lá, pô, os rincões, né? Tá? Já imaginou lá os ribeirinhos lá? Como que um padre vai atender lá, não? 3 dias? Não dá, não tem como. Então, a desobriga é necessária muitas vezes. Mas hoje cada vez menos. Com a graça de Deus. Né? Tá? Quanto mais vocação tem, quanto mais missionário está presente, menos isso é necessário. Tá? E a questão que já ouvi de outros protestantes, eles dizem que nós meio que desrespeitamos a liberdade humana por nós batizarmos crianças. Então, a gente sempre usa aquela... Primeiro, casas inteiras eram batizadas. A primeira leitura de ontem. Será salvo tu e tua família. E casas eram batizadas. Toda casa tem criança. Toda casa tem criança. Desde o começo, de não impeçais que os pequeninos venham a mim. E Jesus abençoava. Fundamento bíblico é este. Outro fundamento. Então vamos fazer assim. Nós vamos educar filhos. A gente não vai, respeitando a liberdade deles, a gente não vai educá-los. Porque mandar para a escola é tolher liberdade. Eles têm o direito de escolher se eles vão ser educados ou não. Tá? Eles têm que ter o direito de escolher se eles vão amar tal pessoa ou não. Educação é algo bom? É. E por que não dá algo bom como o batismo de uma criança? É um conceito de liberdade, de livre-arbítrio, melhor dizendo, que é muito individualista. Muito individualista.
Se a gente levasse esse conceito para outras áreas da vida humana, nós estamos criando uma caterva de bandidos. Tá? Mas, fora isso, desde o início a igreja sempre batizou crianças. Sempre. Tá? Então, é um conceito de liberdade que não entra na história. Tá? Vamos lá. Como se celebra batismo? Primeiro, o sinal da cruz. Significa a graça da redenção de Cristo, proporcionou por sua cruz. Se faz a cruz no início ali na cabeça da criança. O anúncio da palavra ilumina com a verdade revelada os candidatos e a assembleia. E suscita a resposta de fé inseparável do batismo. 1237 pronunciam vários exorcismos. Exorcismo aqui, que vai ser os escrutínios no caso dos adultos, não é o exorcismo maior, é o que a gente chama de exorcismo menor. O que é esse exorcismo? Quando a pessoa vem do mundo do pecado, é o quê? Vamos tirar a influência demoníaca sobre a vida dessa pessoa. Quem está no pecado está sempre aberto ao demônio. Então o sentido aqui de exorcismo é este. Não tem nada a ver com um exorcismo maior. Certo? Tá? O celebrante impõe a mão, inclusive sobre a criança. Tá? E o candidato renuncia explicitamente a Satanás. Quem faz isso é os padrinhos. No caso, no adulto, é o próprio adulto. Assim preparado, ele pode confessar a fé da igreja, a qual lhe será confiado pelo batismo. A água batismal é, então, consagrada por uma oração de epiclese, que vai recordando essas águas todas que nós vimos, de Noé, do Mar Vermelho, etc. Tá? Antes disso, tem a unção com o óleo. Tá? A unção com o óleo do batismo é o símbolo do fortalecimento para a luta contra o mal. Por isso que essa unção é antes de batizar. Tá? O batismo em si, 1239, mas desde a antiguidade ele também pode ser conferido, derramando por 3 vezes a água sobre a cabeça do candidato. Eu te batizo, fala o nome da pessoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sendo que cada pessoa da Santíssima Trindade se derrama a água. Tá? 1241, a unção com o Santo Crisma, significa o dom do Espírito Santo ao novo batizado, incorporado a Cristo, sacerdote, profeta e rei. Enquanto a unção do batismo, que é antes, é no peito, para fortalecer a pessoa na sua decisão contra o mal, a unção com o crisma não é sacramento do crisma. O sacramento do crisma é aqui. Tá? A unção com o crisma é no cocoruto, é aqui. E simbolismo o quê? Que aquele já foi batizado e está consagrado pelo Espírito como sacerdote, profeta e rei. Não, é o padre que faz isso. Essa unção, repito, não é o crisma. Não é o crisma. Então o padre unge, mostrando o quê? Pelo batismo aquela criança é ungida, como um sacerdote, profeta e rei em Cristo Jesus. A cruz que faz no peito então é com o óleo dos catecúmenos. É. E a cruz do cocoruto é com O óleo do crisma, por quê? Por que eu não cocoruto? Duvido que alguém saiba. Aquela pergunta que vira e mexe vocês fazem. O que é espírito? Mas é 3 ou é 2? É corpo e alma. O que é o espírito? O espírito é a abertura da alma para Deus. Por isso que é ungido aqui. É simbolizado o quê? Essa alma agora está aberta para Deus. Certo? Tá? No Oriente se confirma, e se o sacramento da confirmação, que por assim dizer, confirma e encerra a unção batismal, se a pessoa é adulta, por exemplo. Se é criança, não. Tá? Veste branca, simbolizada, porque veste em grego é batos, tá? Que é envolver. Se revestir de Cristo. A mesma raiz do batizei depois vai dar uma ligação com isso, tá? Então, por isso, se revestir de Cristo, né?
A vela acesa no círio pascal significa que Cristo iluminou o neófito e também simboliza a própria fé, né? Manter fé acesa, né? E do mesmo jeito que a gente tem cuidado com a fé, com a vela, a gente tem que ter cuidado com a nossa fé, senão ela morre. Padre, eu entendi isso agora. Tanto no adulto quanto na criança, é na cabeça que faz. É porque eu vejo muitos padres. Não. Crisma, nós vamos explicar já. Aqui é unção batismal. Tá? A unção batismal, ela é feita tanto no adulto quanto na criança. Quando o adulto não é crismado. Se ele é crismado, é aqui. Faz na testa. É porque eles erram. Mas é válido? Válido, é. Uma que, mesmo se não tiver unção, o batismo é válido. E são ritos complementares. Não é obrigatório. Não é obrigatório. Quer dizer, obrigatório é, mas se torna ilícito, mais válido. Tá? Neófito feito novo, quer dizer, é o recém-batizado. Tá? Pai Nosso, que quando a gente batiza a criança, a gente chama perto do altar. Tá? Porque aquela criança, ela se ordena a Eucaristia, batizada. Tá? 1244, a primeira comunhão eucarística, uma vez feito filho de Deus, revestido da veste nupcial, o neófito, que é o recém-batizado, é admitido ao festim das bodas do Cordeiro e recebe o alimento da vida nova, o corpo e o sangue de Cristo, tá? Que aí é a primeira Eucaristia. 1246. Quem pode receber o batismo? É capaz de receber o batismo toda pessoa ainda não batizada, somente ela. Então, se vem de igreja protestante, mas o batismo é válido, não existe rebatismo. Tá? Se o batismo é válido, foi feito com a intenção de tornar filho de Deus, pronunciando o nome da Trindade e derramando água na cabeça, aquela pessoa é validamente batizada, não só faz os ritos complementares e acolhe aquela pessoa na igreja. Peraí, deixa eu perguntar se foi batizado na Assembleia de Deus, né? Mas tem que pesquisar, porque a Assembleia de Deus, por exemplo, tem ramos e mais ramos. Então tem que pesquisar. Ele é batizado lá, mas se tem que ir para a igreja católica, tem que fazer o... Tem que perguntar como foi o batismo. Tá? Por exemplo, testemunho de Jeová e Mórmon nunca é válido. Luterano sempre é válido. Tá? Também. Das tradicionais. Precisa ver, porque tem muitos ramos também. E aqueles, tá? por exemplo, quando fala batismo por condição, se não fosse batizado... Isso daí quando a dúvida é séria. Você vai fazer pesquisa para ter isso. Eu já presenciei isso. Então precisa pesquisar. Tá? Para ele casar. É. Ele sabia. Ele disse que tinha sido batizado, mas não conseguiu achar documento. Quando é assim a gente pega testemunha, né? Mas cada caso é um caso. Tá? Tem uma amiga que ela é bem tradicionalista. E aí ela falou que o batismo é incompleto hoje, atualmente. Porque, eu não vou lembrar de tudo, mas enfim, antigamente tinha sala exorcizada, tinha toda uma... Você tem uns amigos, uns parentes que é uma maravilha, né? Aí ela falava que quando ela se converteu, digamos assim, ela foi atrás de um padre lá de uma instituição. Aí o padre deu esse complemento com sala exorcizada. Para você ter uma ideia, mesmo antes do concílio, o batismo por emergência era feito. E era considerado tão válido quanto. Então, vai me desculpar, mas tem muita ignorância nessa história. Simplesmente. Tá? 1248, catecumenato, no final aí, nos mistérios da salvação e na prática da vida evangélica, introduzidos mediante ritos sagrados celebrados em épocas sucessivas. Daí durante o começo do catecumenato, o que é catecumenato? É o catecismo para preparar para o batismo. Só que aí seria anos para fazer isso. Vem lá da igreja antiga. Hoje se restaura, teria um rito para entrar na catequese e depois aí fazer os escrutínios, tudo direitinho para chegar no batismo. Tá? Tem esse caminho ainda, não tem, padre? Tem, hoje chama Rito de Iniciação Cristã de Adulto. É um livro litúrgico, tá? Que é especializado para adulto. Então esse
Mas ele tem origens antigas. Foi restaurado pelo concílio. Tá? 1250. Por nascer uma natureza humana decaída e manchada pelo pecado original, também as crianças precisam do novo nascimento do batismo, a fim de serem libertadas do poder das trevas e serem transferidas para o domínio da liberdade dos filhos de Deus. 1252. A prática de batizar crianças é uma tradição imemorial na igreja, é atestada explicitamente desde o século II, certo, João? Mas é bem possível que desde o início da pregação apostólica, quando casas inteiras receberam batismo, também tenha se batizado criança. Então não tem o que falar. Amém. 1254. Em todos os batizados, crianças ou adultos, a fé deve crescer após o batismo. É por isso que a igreja celebra cada ano à noite de Páscoa a renovação das promessas batismais. Por que renovação das promessas? Porque todos nós devemos crescer na fé. Ninguém está pronto. Tá? 1255. Para que a graça batismal possa desenvolver-se, é importante a ajuda dos pais. Esse também é o papel do padrinho ou da madrinha, que é um só. Se tiver dois, amém, mas o importante é ter um. Que deve ser cristãos firmes, capazes e prontos a ajudar o novo batizado, criança ou adulto em sua caminhada de vida cristã. É aquele chamado a ajudar a pessoa a crescer na fé. Tá? Então o padre não pode exigir 3 padrinhos, 2 padrinhos para batizar. Não deveria. Qual é o direito canônico isso? Não é o padre. Já bastaria. Tá? Agora que as pessoas inventam já é outra coisa. 1256. Em caso de necessidade, qualquer pessoa, mesmo não batizada, que tenha intenção exigida, pode batizar utilizando a fórmula batismal trinitária. Mesmo se é um ateu, o médico lá é ateu, a criança está morrendo, a mãe pede, batiza para mim. Se ele tem intenção de fazer o que a igreja faz, que é tornar filho de Deus, água e o nome da Trindade, a criança está batizada. Não. Tá? Necessidade do batismo, 257 no meio. A igreja não conhece outro meio senão o batismo para garantir a entrada na bem-aventurança eterna. Então o batismo é a porta da vida eterna. 58. Desde sempre a igreja mantém a firme convicção de que as pessoas que morrem em razão da fé, sem terem recebido o batismo, são batizadas por sua morte, por e com Cristo, que é o batismo de sangue, né? Como o desejo do batismo também acarreta o fruto do batismo, que é o batismo de desejo. Tá? E as crianças que morrem sem batismo? 261. Quando as crianças morrem sem batismo, a igreja só pode confiá-las à misericórdia de Deus, como faz no rito de Ezequiel. Deixai virem a mim as crianças e não as impeçais. Nos permite esperar que haja um caminho de salvação para as crianças mortas sem batismo. Há uns anos atrás, a Comissão Teológica Internacional lançou um documento, que isso fica mais claro ainda. Não tem mais o limbo não existe, tá? E aquelas crianças que são abortadas, por exemplo, elas são batizadas na fé da igreja, tá? Seria um martírio? É por isso a analogia com o dia 28 de dezembro, tá? Que é dos Santos Mártires, né? 62. Não é mártir que ódio um filho, tem todo um processo aí, mas aquelas crianças são lembradas exatamente nesse dia por causa disso. 62. No final, os 2 efeitos principais são purificação dos pecados e o novo nascimento no Espírito Santo. 63. Pelo batismo, todos os pecados são perdoados, o pecado original e todos os pecados pessoais, bem como todas as penas do pecado. Então a pessoa não se confessa para batizar, né, gente? É absurdo isso, tá? Porque o batismo perdoa todos os pecados, tá? Não. Porque a renovação não é sacramento.
Oi? Não. Padre, minha catequista, eu lembro uma vez que ela falou sobre o batismo agora, eu lembrei. Ela falou que existia 3 tipos de batismo na igreja. Que é o Não é 3 tipos de batismo, os outros são por analogia. Batismo é um só. Agora é um modo de falar. Pessoa que desejava batismo e morreu, batismo desejo. Pessoa que foi martirizada, batismo de sangue. Mas não é batismo em si, né? Não é um sacramento em si. Mas se recebe a graça dele. Tá? 64. No batizado, porém, certas consequências temporais do pecado permanecem, tais como os sofrimentos, a doença, a morte, a fragilidade inerentes à vida, como a fraqueza de caráter. Assim, com a propensão ao pecado, que a tradição chama de concupiscência, ou metaforicamente, o incentivo do pecado, que é a fomes peccati, que é essa tendência. Por que Deus deixa essa tendência? Para que a gente vá caminhando na nossa santificação. O que é santificar? É o teu coração livremente se unir à graça de Deus. Então, esses empecilhos são deixados para que a gente no orgulho não caia mais ainda, mas a gente vá caminhando livremente ao encontro de Deus. Certo? 66. Justificação. Torná-lo capaz de crer em Deus, aí das virtudes teologais, de viver e agir sob a moção do Espírito Santo e praticar as virtudes morais. 68. Pelo batismo, participa do sacerdócio de Cristo, de sua missão profética e régia. Missão sacerdotal, qual que é o sacrifício que o batizado faz? Qual é? Ser sacerdote oferecer sacrifício, certo? Qual que é o sacrifício que o batizado faz? A vida. Romanos 12:1. Ofereceis vossos corpos como um culto verdadeiramente agradável a Deus. Tá? Então, o batizado é chamado a se oferecer a Deus verdadeiramente, e aí é o batismo que nos qualifica para isso. Sacerdote e profeta. O que é profeta? Profeta é pregar. Profeta é falar a palavra de Deus. Então, o batizado, ele é chamado a fazer isso na tua própria vida. Não precisa pegar em pregação pública, mas a própria pregação na vida, orientar pessoas ou realmente proclamar a palavra. É daí que em grupo de oração é perfeitamente possível um leigo pregar. Ele está exercendo a sua profecia batismal. E rei? Para que o rei existe? Não é para mandar, é para servir. Tá? Jesus foi rei na sua cruz. Então, o que é o reinado do batismo? Que chama sacerdócio régio, né? É esse processo de você amar, de fazer o bem. Só que esse amor agora está em Deus pelo sacramento do batismo. Ficou claro? Tá? É essas 3 dimensões, triamúnera, esses 3 serviços, que faz da gente ser santo. É através disso. Tá? Por isso não precisa ser padre para ser santo. Todo batizado tem plena capacidade, plena graça para ser santo. Tanto que tem uma legião de pessoas na igreja que são leigos, que são santos. Tá? 69. Feito membro da igreja, o batizado não pertence mais a si mesmo, mas àquele que morreu e ressuscitou por nós. Logo, é chamado a submeter-se aos outros, a servi-los na comunhão da igreja, a ser obediente e dócil aos chefes da igreja e considerá-los com respeito e afeição. Por quê? É essa integração da igreja. Não tem como separar batismo de igreja, viu, gente? Tá? A vivência batismal só pode ser feita em igreja. Às vezes as pessoas têm uma visão meio individualista do batismo, né? Uma visão de que eu vou ser santo sozinho. Ninguém pode ser santo sozinho. Nós somos santos em igreja.
Tá? 7.1. O batismo constitui o fundamento da comunhão entre todos os cristãos, também com os que ainda não estão em comunhão plena com a Igreja Católica. Vínculo sacramental de unidade. Por isso que aquilo que Papa Paulo VI já falava. É irmãos separados, sim, mas são irmãos. Então a gente tem que ter um olhar de irmãos sobre aqueles que são cristãos e foram batizados. Tá? E não de inimigo. Né? Tá? Sinal indelével. 2.7.2. O batismo sela o cristão com o sinal espiritual indelével. Já explicamos isso. Indestrutível. De sua pertença a Cristo. Pecado algum apaga esta marca. De sua pertença a Cristo. Se bem que possa impedir o batismo de produzir frutos de salvação. Dado uma vez por todos, o batismo não pode ser reiterado. O que é reiterado? Feito de novo. Por que o batismo dá caráter e, por exemplo, a Eucaristia, a unção dos enfermos, não? Por quê? Por que o batismo dá caráter, sela, indelével, e Eucaristia não, por exemplo? Os 3 sacramentos que dão caráter são batismo, crisma e ordem. Os 3 transformam a pessoa, tornam outra coisa. Quando você se torna pelo batismo filho de Deus em Jesus Cristo, não tem como destornar, tá? Não tem como retornar atrás. Uma vez transformado, transformado para sempre. Entenderam? Tá? 1274, o selo do Senhor, Dominicus Caráter, é o selo com o qual o Espírito Santo nos marcou para o dia da redenção. O batismo com efeito é o selo da vida eterna. De onde que vem essa coisa do selo, gente? Quando você entrava para o império, você era marcado com uma tatuagem como propriedade do imperador, no caso, imperador romano. Aqui nós somos selados como propriedade do Senhor, propriedade dele. Tá? Alguma pergunta? Ficou claro? Oi? Não, ali é o sentido de revelação. Sentido de revelação. Não disso daqui. Tá? Tudo bem? Tá? Vamos lá. Sacramento da confirmação. No meio. 85. Com efeito, pelo sacramento da confirmação, os fiéis são vinculados mais perfeitamente à igreja. A partir de agora, quando a gente define sacramento de confirmação, vai vir advérbios aí. Por que mais perfeitamente a Cristo? Porque já foi vinculado a Cristo. Aqui há algo a mais, por quê? O que quer dizer confirmação? Não é que você confirma, eu vou lá confirmar meu batismo. Isso daí é coisa do povo, tá, gente? É Deus quem nos confirma. E confirma para quê? Para servir. Para servir. Enquanto o batismo tem esse caráter de união a Cristo como Filho, aqui a união ao Espírito é para servir. Tá? E os dons são dados para isso. Enriquecidos de força especial do Espírito Santo, repito, para servir. Tá? Para atuar pastoralmente. Para verdadeiramente realizar a obra de Deus. Tá? E assim mais estritamente obrigados à fé, verdadeiras, aí a palavra-chave do sacramento do crisma. Testemunhas de Cristo.
devem difundir e defender, tanto por palavras como por obras, a obra de Cristo. Certo? Aí vem a resposta por Lucas, né? Por que a unção é aqui? Na testa. Então, porque a testa em primeiro lugar, nós vamos pela frente, nós vamos enfrentar o inimigo, nós vamos trabalhar, nós vamos lutar. Tá? Então agora chegou a hora de ir em frente. Toda a dimensão missionária é dada pelo sacramento da confirmação. Tá? O simbolismo é exatamente esse. Por isso que quando o crisma é o dedo aqui ungindo e a mão aqui impondo as mãos. A mesma coisa do cocoruto lá atrás. Derramo sobre vós o Espírito, para que possais testemunhar. E o tal que o bispo está assim? Isso não existe mais no rito atual. Tá? Mas o sentido era a corda para Cristo. Tá? Mas isso não existe mais. Isso não existe mais. Tá? Hoje o rito é abraço da paz, né? Hoje o rito é o bispo abraçar o crismando para acolhê-lo na igreja como sucessor do apóstolo que ele é. Entendeu? Certo? Muito bem. 87. Ora, essa plenitude do Espírito não devia ser apenas a do Messias, devia ser comunicada a todo o povo messiânico, como é o caso. 88. Desde então os apóstolos, para cumprir a vontade de Cristo, comunicaram aos neófitos, pela imposição das mãos, o dom do Espírito Santo, que leva a graça do batismo à sua consumação. Por isso, confirmação, consumação, perfeição. Chegou ao cume. Chegou ao cume. Tá? A imposição das mãos é com razão conhecida pela tradição católica como origem do sacramento da confirmação, que perpetua, de certo modo, na igreja a graça de Pentecostes. Visualizem Pentecostes. Então está Pedro com os apóstolos e todo o povo de Jerusalém à frente, com pessoas de outros lugares, e ele começa a proclamar, com paresia, com coragem plena de falar em público. Testemunhando. Essa é a imagem do crismado. Essa é a imagem do crismado. Deu para entender? Tá? 89, bem cedo, para melhor significar o dom do Espírito Santo, acrescentou-se a imposição das mãos, uma unção com óleo perfumado, crisma. A palavra crisma, crismatos, Cristo, é tudo a mesma raiz, viu? De ungido. Tá? De ungido. Essa unção ilustra o nome de cristão, que significa ungido, que deriva a origem do nome do próprio Cristo. Deus ungiu com o Espírito Santo. No Oriente, esse sacramento é chamado crismação. Unção com crisma ou miron, que significa crisma, a mesma coisa. No Ocidente, o termo confirmação sugere que o sacramento, ao mesmo tempo, confirma, leva o batismo à plenitude e consolida a graça batismal para testemunhar. Por que o óleo é perfumado? Tá? Por causa daquilo que São Paulo fala do odor de Cristo. O odor, o perfume, é o símbolo maior do testemunho. Por quê? Porque você sente o perfume, que é algo bom, tá? Você sente o perfume, mas você não detecta, não olha, não pega. O testemunho é a mesma coisa. Pelo testemunho, você vê que é a ação do Espírito. Mas você não tem como pegar, não tem como fazer coisas assim. Mas você detecta que aquilo vem de Deus. Tá? 91, no meio. A primeira unção com o Santo Crisma, a que é dada pelo presbítero, permaneceu ligada ao rito batismal.
ela significa a participação do batizado nas funções proféticas, sacerdotal e regia de Cristo, que nós já vimos. Se o batismo é conferido a um adulto, só há uma unção pós-batismal, a da confirmação, que aí o próprio padre pode fazer. Tá? A prática no Oriente sublinha mais a unidade da iniciação cristã. A da Igreja Latina expressa nitidamente a comunhão do novo cristão com o bispo. Né? Sinais do rito de confirmação. Então o óleo, 93 aí, sinal de abundância, de alegria, e para falar a verdade, de vitalidade, né? de vida, né? De força. Tá? Tudo para testemunhar. Ele purifica, unção antes do banho, e amacia, unção dos atletas e lutadores. É sinal de cura, pois ameniza as contusões e as feridas, e faz irradiar beleza, saúde e força. Os cosméticos hoje é a mesma coisa. O que é um cosmético? Cosmo é organização, né? Cosmo é harmonização. Mas se vocês repararem, o que as mulheres usam, né? O batom, normalmente é o quê? Por quê? A boca é vermelha. Tá? É realçar aquilo que já é vivo. Tá? Cremes, etc. É tudo para realçar a pele. É para dar brilho. O doente, como que é a pele do doente? É opaca. É sem vida. É seca. A pele com vida é exatamente o contrário. O óleo faz isso. Então essa doação de vida que o óleo dá para testemunhar é símbolo, claro que é símbolo, né, gente? A força do Espírito é interior. Mas simbolizar isso, a pessoa está preparada para a luta. Está preparada para ir em frente. Tá? No meio do 94 aí, não, segunda linha. A unção antes do batismo com óleo catecúmeno significa purificação e fortalecimento, como já falamos. Os enfermos exprimem cura e reconforto. Né? E a unção com o Santo Crisma, depois do batismo, na confirmação e na ordenação, é sinal de consagração aí para uma missão. Tá? Da mesma forma, na ordenação não é necessário. Se o bispo esquecer de ungir, o sacerdote é padre. Por quê? Porque é pela imposição das mãos. Tá? Mas aí é esse sinal da exteriorização da graça que há nessa pessoa. Tá? E aí o odor de Cristo, como nós já falamos, né? 95, por essa unção, o confirmando recebe a marca, o selo do Espírito Santo. Ele se torna testemunha. Transformado em o ser em testemunha, não tem como voltar mais atrás. E lembrar que isso chama marca da alma. Isso não é um sinal até a sua morte. O caráter é para sempre, viu? É para sempre. E isso daí, até o demônio vai reconhecer você como crismado. Ou ordenado. Tá? É assim que funciona. Antigamente já fazia batismo e crisma. Então, isso que eu expliquei, você não estava aqui. É por causa da desobriga. Tá? Muitas vezes não tinha como ter bispo toda hora. Tinha 13 dioceses no início do século passado. Então, por causa disso, como que ia ver de novo? Como que ia fazer de novo? Então, muitas vezes se permitia isso, né? Para evitar que a pessoa ficasse o resto da vida sem crisma. Sim. Mas Tá? não precisa ser estritamente um bispo para crismar, né? Pode ser Mas chama, aqui vai falar, é o ministro originário. É o bispo. na minha diocese. Para mostrar essa ligação com os apóstolos. Na minha diocese, quando é para casa assim, o bispo deixou isso para todos os padres. Os padres podem... É, por causa da dificuldade, né? Mas isso é uma permissão pastoral. Mas o ideal é que o bispo crismasse todos, né? Tá?
9:30 no fim. Esse selo do Espírito Santo marca a pertença total a Cristo, o colocar-se a seu serviço para sempre, mas também a promessa de proteção divina na grande proteção escatológica, que Deus assim o faça, né? Então é para servir, mas também tem essa dimensão, né? O crisma é proteção para as dificuldades da vida que vem. Tá? 99. No rito romano, o bispo estende as mãos sobre o conjunto dos confirmandos, gesto que desde o tempo dos apóstolos é sinal do dom do Espírito Santo, e cabe ao bispo invocar a efusão do Espírito Santo. Então, no geral, primeiro ele pede o Espírito Santo sobre todos. 1300. O sacramento da crisma é conferido pela unção do Santo Crisma na fronte, feita pela imposição das mãos. Então, recebe por esse sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Tá? Com essa dupla coisa, tá? Unção na testa e a imposição das mãos. Tá? Eu não sei, né? Vamos entregar para Deus, né? Tá? 301. Não se preocupe, a igreja supre. O ósculo da paz que encerra o rito do sacramento, é isso daí que substitui o tapa, tá? Significa e manifesta a comunhão eclesial com o bispo e com todos os fiéis. Está no ritual, já. Então é um beijo? O ósculo pode ser um abraço, né? Não precisa beijar todo mundo, mas pode ser um abraço, né? Que é o abraço da paz. Tá? 302. É a efusão especial do Espírito Santo. Para quê? Olha no 303 a lista. Enraiza mais profundamente a filiação divina, para testemunhar. Une-se mais, olha quanto mais tem, mais solidamente a Cristo. Aumenta em nós os dons do Espírito Santo. Porque já tinha pelo batismo. Aumenta em função do testemunho. Torna mais perfeita a vínculo com a igreja. E dá-nos força especial do Espírito Santo para difundir e defender a palavra. Por isso que catequese de crisma é marcada pela inserção pastoral de crismando. O certo seria. E despertar vocações para a pastoral. Por isso que a PET, na verdade, na primeira aquele encontro que teve em 2014 com o Papa, ela falou numa pregação que ela propôs, né, fosse estudado, pensado, para que o Papa fizesse alguma coisa, para que em Pentecostes a igreja sempre retomasse, tipo, como tem renovação das promessas batismais, fizesse algo do tipo, renovação das promessas do crisma. Então, mas não tem promessa do crisma. Não, mas assim, não, da ideia, né, de crisma, então, mas esse que é o problema. Como no crisma a gente renova a promessa batismal, não tem o que renovar no Pentecostes. Tá? Podia criar uma oração, podia criar uma lembrança, podia criar algo assim, isso sim, mas não renovação, que aí não dá certo por causa do sacramento. Se você reparar, não tem nem pergunta no crisma, né? Assim, que possa ser renovado, né? Não tem, sabe? Enquanto no batismo, sim. Porque realmente, lendo aqui, né, quando a gente estuda lá os efeitos do batismo no Espírito Santo, é isso aqui. Então, é renovar, reativar o sacramento do batismo e do crisma que já estão ali e que já deviam estar funcionando, né? Sim. Na prática, mas aí precisava criar outra coisa. Quem pode receber? Todo batizado, ainda não confirmado, deve receber. Quem já foi crismado não pode ser recrismado. Tá? Pois sem a confirmação e a Eucaristia, o sacramento do batismo é sem dúvida válido e eficaz, mas a iniciação cristã permanece incompleta, tá? Inacabada. 308. O sacramento da maturidade cristã. Esse é o conceito mais bonito de crisma, né? É o sacramento da maturidade cristã. Para a igreja, é esse o ponto que a pessoa fica adulta na fé. Quando nos seus 14 anos você é crismado, é o reconhecimento da adultez, da maturidade da fé. Tá? De que realmente você chegou numa decisão consciente. Tá?
Nem por isso deve-se confundir idade adulta da fé com idade adulta do crescimento natural, né? Então precisa tomar cuidado com isso. 1309, a preparação para a confirmação, que é a catequese, deve visar conduzir o cristão a uma união mais íntima com Cristo, a uma familiaridade mais intensa com o Espírito Santo e sua ação. Aí caberia isso aqui, essa familiaridade, tá? Sua ação, seus dons e seus chamados, a fim de poder assumir melhor as responsabilidades apostólicas da vida cristã. Por isso, a catequese da confirmação se empenhará em despertar o senso de pertença à Igreja de Cristo, tanto a Igreja Universal como a comunidade paroquial. É aquilo que eu falei de inserção na pastoral. 311, para a confirmação, como para o batismo, convém que o cristão procure ajuda espiritual de um padrinho ou de uma madrinha. É um só, tá? Quer dizer, por 30 não tem problema, gente. Mas o mínimo é 1, não 2, tá? Convém que seja o mesmo do batismo, a fim de marcar a unicidade dos sacramentos. Isso é qual é o direito canônico. E se não tiver, porque na Paciência. diocese o bispo cortou esse negócio de padrinho. É por causa daquele bispo lá da Itália, né? Lá não tem mais. Acho que deu trabalho tanto que ele cansou. Mas enfim. Ministro originário da confirmação é o bispo, oi? Por que tem lugar que o bispo não gosta? Por causa dos problemas. Não tem outra explicação. Por causa dos problemas. Que são muitos. Tá? Simplesmente. Tá? Alguém fez outra pergunta? Se não for o mesmo padrinho... Não, paciência, isso. O que a igreja quer, o ideal é esse. Por quê? Para mostrar a unicidade dos sacramentos. Mas a gente sabe que a vida é muito difícil, né? Tá? No rito latino 313, o ministro originário da confirmação é o bispo. Embora o bispo possa, quando houver necessidade, conceder aos presbíteros a faculdade de administrar a confirmação, é conveniente que ele mesmo confira. Por isso o esforço dos bispos em ir para as paróquias para realizar o sacramento, tá? Porque mostra a ligação do sacramento com os apóstolos, porque o bispo é sucessor dos apóstolos, tá? Não esquecendo que é por esse motivo que a celebração da confirmação foi separada temporariamente do batismo. Os bispos são os sucessores dos apóstolos, recebem a plenitude do sacramento da ordem. A administração desse sacramento pelos bispos marca bem que ele tem como efeito unir aqueles que o receberam mais intimamente à igreja, às suas origens apostólicas e à sua missão de dar testemunho de Cristo. Certo? Alguma questão? Ficou claro? Tudo bem? Mas isso já envolve o sacramento da ordem, porque tem uma história que eu escutei também. Uma vez o padre foi para se ordenar, parece que o bispo ele não fez assim, muito direitinho o rito. Então o outro bispo, que era lá de Belém, ele chamou o padre e alguns irmãos lá do seminário e ele celebrou um novo sacramento. Agora uma dúvida. Tipo, Então. mas Vai fazer o quê? Se há dúvida e a dúvida se consolida, é melhor fazer do que... Sabe? E isso daí acontece com o batismo também. Tá? Na paróquia minha, pesquisando, a pessoa viu que realmente ela não tinha sido batizada. O rito não foi feito. Aí teve que batizar. Tá? Infelizmente é assim. E quando porque a gente falou de batismo, um alerta é batismo na igreja brasileira.
Batismo na igreja brasileira é inválido. E aí, o secretário às vezes não toma conhecimento. Quando foi ver, teve que fazer tudo de novo. E algumas igrejas evangélicas aceitam, não inteira, alguma complementa, e da brasileira não. Porque para ter sacramento, 3 coisas: matéria, forma e intenção. Intenção é fazer aquilo que a igreja faz. O que a igreja faz? Tornar filho de Deus. A igreja brasileira só tem uma finalidade: dinheiro. Não tem intenção de tornar filho de Deus. Não tem vínculo com a comunidade, não tem nada. É só vender sacramento. Tem matéria? Tem. Tem forma? Tem, mas não tem intenção. Não, a igreja evangélica sim. Se a igreja evangélica, ela batiza, torna filho de Deus, aí é considerado válido. Igreja brasileira não. Tá? Igreja brasileira não. Então, se algum de vocês for batizado na igreja brasileira, por favor, falem. Tá? Eu vi um vídeo no Facebook uma vez que apareceu o padre batizando, falando em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Se isso acontecer, seria válido o batismo? Se a intenção dele for errada, tá? Porque letra grande, caixa alta, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se realmente bate nisso, é inválido. É inválido. Tá? Certo? Amém? Nós damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais, pelos séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós que recorremos a vós. São José, nosso Pai e protetor, rogai por nós. Pai do Filho e do Espírito